Sim, meus amigos, estamos de volta, estamos de volta. Vocês puderam perceber aí que tava saindo vídeo toda hora, num ritmo alucinante, de repente parou tudo, né? Deu uma bela estagnada ali na frequência e tudo mais, mas hoje eu vou explicar pra vocês, pois o que me aconteceu não foram problemas técnicos, não. Problemas técnicos seriam muito simples e tudo mais, mas foram desgraçamentos técnicos, meus amigos. Foi algo que superou o limite do surreal. É algo que até tô incrédulo até agora, sabe? Eu não consegui ainda realizar tudo aquilo que aconteceu, sabe? Não entra na minha cabeça as sequências de desgraças e coincidências, que eu não acredito em coincidências, mas foram coincidências que se juntaram pra se virar contra mim. Então hoje eu vou contar pra vocês essa história, uma história bem engraçada, né? Tipo, agora é engraçado, agora eu dou risada, mas antes eu chorei bastante com tudo que aconteceu. Mas fiquem aí que eu tenho certeza que vocês vão ter um tempo bom, ao contrário do tempo que eu tive com essas desgraças. Então, meus amigos, eu não sei nem por onde eu começo. Tive tanto problema no computador e tanto problema que não se explica, mas que foi acontecendo e... Enfim, eu tive muito azar, teve muita coisa que realmente não tem nem explicação, não tem nem como falar pra vocês o porquê das coisas, mas elas aconteceram. E eu acho que não tem outro jeito senão começar do começo, né? Como eu disse, eu tava num ritmo alucinante aí, postando vídeo pra vocês quase todo dia, sempre postando, editando, fazendo as capas, né? Eu faço tudo sozinho. E tava legal, sabe? Tava interessante, mas aí eu fui obrigado a tirar férias forçadas, foi obrigado a tirar um recesso aí. E bem, agora estamos de volta, né? Graças a Deus estamos de volta. Mas enfim, o que aconteceu? Primeiro que não é de hoje que meu computador já vinha com um certo problema, que ele tava com a memória, tava com o HD cheio, sabe? Ele tava ali no talo, tava com alguns gigas só disponíveis, e cada vez que eu gravava um vídeo, cada vez que eu fazia alguma coisa assim, ficava pior, né? Porque aumentava ainda mais o tamanho das coisas. Então isso começou a afetar o desempenho do computador, sabe? O computador não tava mais respondendo tão rápido quanto antigamente, assim. Ele tava realmente muito ruim. Tipo, o desempenho dele tava uma desgraça pra usar, porque você ia usar, tudo era mais lento naturalmente. Aí era certeza que ia dar uma travada daquela, sabe? Uma travada, assim, de minutos, sem você poder fazer nada no computador, até eles resolver. Tipo, tava na bacia das almas. E mesmo assim, eu consegui, sabe? Eu consegui fazer aquele montão de vídeo, aquele montão de edição. E, enfim, eu tava levando, mas chegou num ponto que não dava mais, sabe? Não dava mais pra ficar desse jeito. Eu só tava me estressando e a qualidade das coisas podia cair, a frequência das coisas podia cair, tudo mais. Então, eu precisei dar um passo pra frente. Assim, depois de muito tempo, com ele estagnado, eu precisei dar um passo pra frente. É natural, essas coisas acontecem. Mas eu não sabia que pra dar esse passo pra frente eu teria que dar tantos passos pra trás. Mas é sério, é sério. E aí, qual a solução plausível quando você pensa, bem, meu HD está cheio, que solução você toma? Obviamente você compra um SSD ou um HD externo, né? No meu caso eu quis comprar um SSD que iria me ajudar mais nessa situação, né? Tipo, eu só tô com um HD, então naturalmente a gente precisa dar uma fortalecida e tudo mais. E aí eu passei ali uns dias pesquisando, né? Pesquisando, ver se tinha alguma coisa boa e tudo mais. Aí certo dia eu achei uma promoção boa que ia durar, acabar naquele mesmo dia, né? Ia durar só um pouquinho. E aí eu falei, não, vai ter que ser esse. E aí eu comprei, demorou um pouquinho pra chegar, chegou. Aí primeiro já tem um draminha ali que eu apanhei um pouquinho pra instalar, sabe, junto com meu tio. Fazia tempo que ele não fazia isso, sabe, não colocava HD. Então, na prática ali, colocou tudo certo, mas aí a gente esqueceu que tinha que fazer aquele negocinho pra ativar ele, sabe. Então ali já foi um draminha, mas nada de novo. E enfim, deu certo, assim, colocou ali, o computador reconheceu, eu falei, pronto. Parte do problema já tá resolvido, agora só falta eu fazer uns negócios aqui para passar o Windows lá pro SSD e aí o computador ficar muito mais rápido e resolver todos os meus problemas que eu tava tendo. Mas, enfim, eu achava que tava tudo resolvido. Era tão mundano quanto colocar um SSD, é tão fácil. E tava tudo bem,
sabe? Tava tudo bem, eu falo pra vocês, tava tudo bem. Mas eu mexi nele tudo e já tava de noite. Falei, não, eu vou dormir e amanhã eu faço minhas coisas, né? Eu volto à minha rotina normal, eu gravo um vídeo e tudo mais. E eu acho que eu consegui até, nesse meio tempo, gravar um videozinho, sabe? Que foi aquele videozinho lá do The Cure, do álbum que eles lançaram. Se eu não me engano, eu gravei logo depois já que instalou o SSD, que eu tava com ele de volta. Enfim, eu consegui fazer uma coisa, fui dormir com a sensação de dever cumprido. Mas aí quando eu acordei, eu liguei a tela do monitor, o computador estava ligado, liguei a tela do monitor, tava tudo preto. Falei, meu Deus, não é possível. Tava tudo preto. Aí eu reiniciei ele, né, desliguei, liguei de novo. Aí parecia tudo normal, parecia bem. Foi só uma falha ali, acontece, né? Tem, sei lá, alguma atualização do Windows, alguma coisa. A gente sempre bota a culpa nas atualizações do Windows, é impressionante. Eu achei que ele deu uma atualizada ali, na hora de voltar ele não voltou, sabe? Ele dormiu um pouquinho mais, e enfim, e não conseguiu chegar no ponto, né? Mas eu achei, bom, não é nada, acontece, o computador é assim mesmo, a gente não sabe, essas coisas do Windows, enfim. Então, entrei mexendo nele, tudo. Aí passou um tempinho, tava mexendo de boa, ele desliga. Do nada, ele desligou. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal. Aí de novo, fui lá, desliguei, liguei de novo. Aí consegui mexer um tempo, tudo. Ele desligou de novo. Aí eu falei, não, tem coisa errada. Não é possível uma coisa dessas. Aí na hora eu já desesperei, sabe? Já me desestabilizei. Porque eu pensei, pronto, o computador não aguenta o SSD. A coisa que era pra ajudar agora tá atrapalhando e a fonte dele não tá aguentando, é muito peso pra ele e ele tá pedindo arrego, falando, meu Deus, pare com isso, quem mandou colocar isso aqui em mim, tire logo. E aí eu já destabilizei porque falei, pronto, é o universo conspirando pra que as coisas não dê certo, sabe, é o universo conspirando pra que eu não consiga fazer minhas coisas e tudo mais, assim, é o peso do universo nas costas por um problema tão simples. E eu destabilizei muito porque eu falei, eu nunca faço nada, eu sempre vivo com o mínimo. Assim, eu sempre faço com o mínimo, eu faço o máximo. Assim, eu nunca reclamei daquilo que eu tinha e eu sei que o que eu tenho não é muito. Mas não é muito, mas ao mesmo tempo é tudo que eu tenho, não é só o que eu tenho. Então, aquilo me destabilizou porque quando é problema de software, eu consigo resolver, sabe? Eu tenho certo conhecimento, com os tutoriais que tem na internet, a gente vai ali meio capenga, meio dando 2 passos pra frente, um pra trás, sei lá, a gente consegue resolver. Agora, quando é problema em hardware, aí eu já perco a cabeça, porque, de novo, eu tenho muito apreço por esse computador, pelos meus equipamentos, porque eu tenho muito orgulho de ter conseguido conquistá-los, ter conseguido comprar, ter conseguido ajudar, e quando acontece alguma coisa com ele, é como se tivesse acontecido algo comigo, sabe? É como se tivesse acontecido algo comigo, e eu preciso de um jeito pra arrumar isso, sabe? Então eu fico maluco quando tem esses problemas, assim, quando eles vêm do nada. E eu fiquei muito triste, porque eu achava que era it's over, eu achava que não ia dar pra mim ter o SSD. Eu ia ter que ficar só com o meu HDzinho lá, lento. Eu não ia poder nem dar esse upgrade, ia ter que tirar tudo e não ia ter jeito, sabe? Ele não ia aceitar. Então eu passei o dia mal, sabe? Eu chorei demais nesse dia, porque eu carrego uma carga já há muito tempo e às vezes as coisas não são como a gente quer. Então ali foi o dia de afogar as mágoas, sabe? Eu chorei o que tinha que chorar para depois conseguir me levantar e procurar uma solução, sabe? Pois é isso que eu fiz. Eu fiquei muito triste, fiquei muito abalado naquele dia e tentei ao máximo ficar bem depois, mas foi uma catarse, sabe? Eu preciso fazer essas coisas, assim, eu sinto muito mais. E eu sinto tudo numa intensidade absurda, meus amigos. Vocês não fazem ideia de como tudo me afeta de alguma maneira e de como as coisas afetam, do tamanho que elas afetam. E isso me afetou muito. Fiquei destabilizado. Porque, de novo, eu nunca tento fazer nada para melhorar o computador, porque a gente já vive no limite das coisas. E eu sempre trabalho no limite, sempre trabalho com limitações. Eu sei, eu já esbarrei em muitas limitações aqui nessa trajetória. Mas eu acredito que quanto mais obstáculos a gente tiver, quanto mais barreiras a gente tiver, mais a criatividade a gente tem que usar, sabe? Mais a criatividade a gente tem que usar para superar esses bloqueios que a vida nos dá. E eu acho isso muito lindo, no fim das contas. É doloroso, mas é uma maneira bonita de se lidar com as coisas. Então eu nunca fico para baixo, nunca desmereço aquilo que eu tenho. Pelo contrário, eu sempre tento arranjar soluções para sair de certo problema. E isso exige muito da minha criatividade e eu fico feliz que ela me sirva desse jeito. Então,
que foi um dia muito triste, assim. Sei que o vídeo é alto astral, mas essa parte é triste. E eu fiquei assim triste até meu tio chegar em casa de tarde pra me ajudar a resolver esse problema, né? E foi assim, dito e feito. Eu fiquei o dia inteiro triste, mas na hora que tinha que resolver, na hora que tinha que ajudar, eu fui lá, tava lá disposto. E esperei meu tio chegar, ele chegou. Aí aí é aquela coisa da gente tentar dar o diagnóstico, né? É que nem dar um diagnóstico pra uma pessoa, sabe? Você tem que ir testando várias coisas até se achar, até bater ali a descrição da doença, no caso aqui do problema. Enfim, aí primeiro a gente achou que podia ser o HD, como ele estava meio solto ali, ele podia estar pegando em alguma peça na placa-mãe, não sei, estava dando algum atrito e isso pegava e forçava o PC a desligar. Sabe? Aí nisso a gente tirou todos os cabos, desmontou o computador, foi lá e tirou o HD, colocou o HD pro outro lado, e aí de novo, volta aqui, coloca tudo de novo. Aí a gente tava lá mexendo como quem não quer nada no PC, né? Aí de repente, desliga de novo. Eu falei, meu Deus, não era isso. Volta nós lá, tirar todos os cabos, monta o computador e vê qual é o problema, sabe? Aí a gente viu que não era isso e a gente começou a suspeitar que o problema era na fonte, porque a fonte ela já é meio problemática, assim, não é de hoje, já tive problemas com ela há muito tempo e eu tenho que admitir pra vocês que ela tava nas últimas, sabe? Ela fazia um barulhão danado quando eu queria. Sabe, eu já perdi as contas de quantos tapas eu já dei na cabeça do computador, que por algum motivo se eu bato na frente, ele vai atrás e resolve o problema, mas enfim, eu já tive muitas brigas com ele, muitas brigas físicas, muitas vezes de fato, e essa fonte era muito problemática, então a gente achou que, bem, a fonte ou não tá aguentando o HD, ou algum outro problema. Primeiro eu pensei, pronto, não tá aguentando o HD mesmo, e já era, não tem jeito, mas a gente testou mais, sabe? A gente testou ali, se não me engano, acho que a gente chegou até a tirar o SSD e deixar o computador ligado. Mas aí, resumindo, foi lá, mesmo sem o SSD, ele apagou de novo. Aí eu falei, pronto, já era o computador. Vou ter que começar do zero, it's over, não tem jeito, já desesperei. Mas aí juntei de novo os cacos, aí a gente foi dar uma olhada e viu que o que estava acontecendo, na verdade, era um certo mau contato na fonte, sabe? A fonte estava dando mau contato, a gente viu ali, a gente reparou que estava extremamente quente a tomada que vai na fonte, sabe? A tomadinha da energia, ela estava muito quente e teve uma hora que eu fui tirar, assim, a fonte do PC, né? Pra poder abrir ele e estava muito difícil, estava grudado, aí a gente lembrou de tudo isso, falou, bem, isso aí é mau contato da fonte, a fonte tá mal lá dentro, sabe? A pecinha não tá legal. E ela comeu parte do cabo, assim, o cabo, tipo, pra você ter uma ideia, as entradinhas são tudo retangular, sabe? Tem um retângulo, outro retângulo e outro retângulo. São 3 retangulinhos. E o retângulo de cá tava redondo, sabe? Tava redondo, assim, então a gente viu que o problema tava na fonte e o que de fato aconteceu, sabe? Qual foi o diagnóstico do porquê que ele estava reiniciando e de porquê isso se deu justamente quando eu comprei o SSD? Foi justamente porque, para você instalar um SSD, você tem que, obviamente, tirar tudo dele, abrir e colocar. Só que nessa de tirar, foi onde que mexeu, sabe? A fonte já estava horrível, já estava ridícula, e só de tirar ali o cabo de energia já afetou um pouco como estava lá dentro, como estava meio solto, como estava meio já desgastado, já estava um pouco queimado, já estava derretido, né? Queimado. E foi isso, foi tirar o cabo para poder colocar o SSD, foi que desencadeou todo esse problema na fonte, meus amigos. Olha só, uma coisa tão simples se tornou uma dor de cabeça danada. Então a gente viu, pronto, problema resolvido, a gente já, não resolvido, mas problema sanado, assim, a gente já sabe o que é o problema, então eu sei que eu vou ter que trocar uma fonte, mas aí meu tio fez uma coisa, ele pegou um cabo lá que a gente tinha, colocou bem lá no fundo e desmontou assim a fonte, sabe? Então ele colocou com a fonte desmontada, ele colocou lá e parafusou a fonte com ele lá pra ficar mais firme, né? E nessa hora a gente trocou o cabo também, né? Por algum motivo esses cabos é o mesmo de panela elétrica que faz arroz. E minha mãe tem uma panela aqui. Então a gente usou o cabo da panela e aquele outro a gente descartou porque tava muito feio. E a gente via que um pininho ali já tava nas últimas, sabe? Um pininho tava extremamente derretido e tudo mais, mas ainda tinha jogo, sabe? Quando tem bambu tem flecha, meus amigos.
E então tava desse jeito. E aí a gente conseguiu colocar no lugar, colocar o HD, colocar os parafusos de novo. E aí a gente testou o computador e pronto. Sabe, realmente, o problema é resolvido. Eu não tava mais reiniciando sozinho, o HD tava funcionando. Enfim, tudo tava certo, não tinha nada de errado no computador. E eu aliviei, falei, não, realmente a gente conseguiu. Eu achava que a gente tinha conseguido. Ai, meus amigos, como eu achava, como eu fui ingênuo. Mas enfim, eu sabia que eu tinha que comprar uma fonte alguma hora, mas com essa gambiarra que meu tio tinha feito, o computador ia ter uma vida maior. Ele não ia, enquanto não precisasse mexer ele de lugar, mexer alguma coisa nele, sei lá. Simplesmente, sem precisar abrir, sem precisar tirar ele do lugar, ele tava bem. Tá? Se deixasse ele lá quietinho no cantinho dele, não ia fazer mal a ninguém. Então, eu achei que o problema estava sanado. Mas aí algo aconteceu, meus amigos. Algo extremamente desgraçado aconteceu. E bem, antes eu preciso explicar uma coisa, que no meu quarto, uns dias antes ali, a gente precisou fazer umas mudanças, sabe? Um guarda-roupa novo, o outro guarda-roupa tava caindo aos pedaços e tudo mais. E meio que não foi só tirar o guarda-roupa do lugar, a gente mudou o layout do quarto. Então, obviamente, mudou o lugar do computador também, sabe? Já que teve que mudar tudo, o computador nessa exceção. E mudou o lugar, eu não estava muito confortável com esse lugar, então tudo, eu tava querendo mudar ele de novo, mas até então ele tinha mudado de lugar. E eu tava me adaptando. Aí, sabe, é muito difícil me adaptar com as coisas, ainda mais quando eu tô tão acostumado assim. Mas enfim, eu ia ter que me adaptar. O computador estava num lugar novo. E frisem nisso, o computador estava no lugar novo. E bem, e aí aconteceu tudo, a gente arrumou tudo, tava tudo certo, sabe? Eu tava feliz. Falei, não, resolvi um problemão e ainda tem um HD. Eu finalmente dei um passo pra frente, meus amigos. É uma vitória. Finalmente é uma vitória. Mas aí eu fui dormir de novo. Fui dormir e quando acordo, meus amigos, quando acordo, eu percebo uma coisa. E tenho percebido, as coisas mudaram de lugar. Mas certas coisas permanecem no mesmo. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas basicamente, eu fui ver o PC e ele tava desligado. Sabe, tava desligado. Mas eu fui olhar atrás do PC, ali na fonte, e tava um laguinho embaixo da fonte, meus amigos. Tava um laguinho embaixo da tomada. E ali eu fiquei incrédulo, falei, não é possível isso. E eu vou explicar por que vocês estão com esse espanto. Falei, como assim tem um laguinho ali embaixo? Eu falo pra vocês, a minha casa, ela encostada na parede, desce água de vez em quando, sabe? Quando chove, né? Não de vez em quando, não é um milagre. Mas quando chove, desce água e ela fica bem rente ali a parede. Tudo mais, e isso não é um problema, digamos assim. É óbvio que é um problema, mas não é um problema pro computador. Mas acontece que tem uma madeira lá que segura tudo, um caibro, e a água às vezes passa por cima desse caibro e cria como se fosse uma goteira, sabe? Não é uma goteira do telhado, mas ele passa por cima e cai ali fora da parede. Então, o que eu quero dizer com isso? No lugar que o computador estava antes de mudar, eu sabia onde tinha isso e sabia como lidar. Ou seja, eu só desencostava da parede e colocava uma toalha em cima do monitor, porque é o único lugar onde caía água, onde podia cair água. Então tava tudo certo, era só de cuidar um pouco os fios do monitor, mas não tinha nada de errado. Aí agora, quando mudou tudo de lugar, eu não sabia onde tinha as goteiras novas. Eu não sabia como funcionava. Ou seja, as coisas aqui mudaram de lugar, mas as goteiras ficaram no mesmo. Então, eu não sabia, eu não fazia ideia de onde seriam os lugares, onde teria goteira, onde teria que cuidar, onde teria que tacar a toalha. Tipo, onde eu vi, onde eu percebi, eu coloquei. Sabe, onde eu percebi que tinha goteira e tudo mais, estava fazendo barulho, eu coloquei. Eu fiquei observando ali para ver como que era, mas eu não fazia ideia de que ia ter exatamente uma bem em cima da fonte. E você já deve imaginar o que aconteceu depois, né? Eu fui tentar ligar e já fez aquele barulhão assim, sabe? Tipo de estralando, sabe? Tava estralado pra caramba aquilo, porque de novo tava dando mau contato, não tava funcionando direito, sabe? A fonte não tava mandando energia direito, estava em curto ali, tava uma desgraça. Ou seja, assim que eu colocava na tomada, ele já começava a fazer esse barulho. Se eu tentava ligar, ele ligava, desligava, ligava, desligava. E uma hora ali, eu tentei ligar, ele não ligou mais, sabe? Ele não ligou, ele não tancou tudo isso.
E eu falei, meu Deus, cara, isso é muito azar. Não tem outra explicação, sabe? A gente tinha resolvido o problema, ele tinha mais vida útil mesmo, estando aí nos 95 do segundo tempo, com um pouco menos de acréscimo, ele já tava nas últimas. Eu sabia que eu conseguia ficar mais um pouco até, juntar um dinheirinho pra comprar uma fonte decente. Eu não sabia que ia ser tão rápido. Então, resumindo, a fonte foi pro saco, e é mais um problema. Fiquei destabilizado de novo, fiquei triste, mas ainda tava na cabeça, não, é só mudar a fonte que tudo vai melhorar. E eu pensava assim, eu realmente pensava. Mas foi muito duro, porque nesse tempo não deu pra mim usufruir do computador, sabe? Do tempo que eu tive ele, não deu pra fazer vídeo, não deu pra fazer nada. E eu falo que não deu, pois eu até fiz, sabe? Antes de acontecer isso, antes de virar um laguinho, eu gravei um outro vídeo, eu gravei um podcast, o Figurante de Anime de Comédia chamado Vida, um episódio novo, depois de muito tempo eu tinha gravado, tinha juntado os cacos e gravado pra realmente comemorar essa volta, que deu tudo certo, né? O computador tava com problema, deu tudo certo. Só que aconteceu um outro problema, meus amigos, quando eu gravei. Olha só, até nisso, até quando tava tudo bem, aconteceram problemas. Porque eu fui gravar e, você sabe, mudou tudo aqui de lugar, a gente mexeu pra caramba no computador, pô, tira, põe, aí com as coisas tá perto também, tira a tomada, tira USB, bota USB. Aí a gente testou ele algumas vezes ali, quando a gente tava tentando ver se o problema era na fonte mesmo, a gente tentou tirar tudo, tipo webcam, tirar tudo periférico dele, para ver ele funcionando só com HD, para ver se dava uma estabilizada e tudo mais, mas mesmo assim não deu. Então, nesse meio tempo eu mexi bastante com a mesinha de som que eu tenho pro meu microfone funcionar, sabe? O famoso Phantom Power. Quem aí já tentou ter um podcast, tem um BM800, sabe do que eu tô falando. Mas enfim, para você rodar esse microfone aqui, ó, esse famoso microfone dourado, você precisa do Phantom Power, do maldito Phantom Power. E o que é isso? Você precisa de uma mesa de som que coloque, sabe, que faça você ligar na mesa de som, e a mesa de som você liga em qualquer lugar, no USB normal, mas ele precisa disso, enfim. E eu mexi nessa mesinha ali, eu tive que tirar o USB dessa mesinha, desconectar ali do PC pra dar uma desafogada nele, e nessa de mexer pra lá, mexe pra cá, eu simplesmente fui gravei tudo, pô, o podcast até que ficou legal, pelas circunstâncias, né, não tá tão legal, tá meio destabilizado, tudo mais, até que ficou legal, eu consegui passar uma mensagem e tudo mais. Mas aí quando eu coloquei no Reaper, sabe, aquele negócio de edição de áudio, quando eu coloquei no Reaper pra realmente começar a editar, né, simplesmente eu coloco lá e o áudio tá assim. Assim, o áudio estava assim, e eu fiquei maluco, não é possível, eu bebi muito, eu tô me ouvindo dobrado, e foi isso, sabe, eu tava me ouvindo dobrado, não sabia por quê, eu falei, caramba, por que diabo eu tô me ouvindo dobrado, aí eu achei que era algo do Sony Vegas, sabe, eu achei que era algo do Sony Vegas, não, era algo do OBS, achei que eu tinha duplicado as camadas de áudio, não. Mas quando fui ver, meus amigos, de tanto mexer, eu tinha apertado o dedo nesse botão, nesse maldito botão, que faz com que a voz fique duplicada, que faz esse maldito efeito que eu nunca usei na vida, mas eu tô usando agora pra enfatizar vocês o quão ridículo é isso. Então eu gravei tudo e tudo ficou com essa maldita voz, porque em alguma hora acabei batendo no botão aqui, batendo o dedo nesse botão aqui, e estragou tudo. Então eu perdi a gravação inteira, uma hora de bruto, eu precisava. E espero que não aconteça o mesmo aqui, né? Eu faço questão de olhar agora pra ver se tá tudo certo. Acho que tá. O botãozinho tá certo, porque vai que acontece de novo, né? Só tem desgraça acontecendo, não duvido de nada. Então, enfim, mesmo quando eu consegui um momento de paz ali pra gravar ali no meio desse caos, eu ainda assim tive problemas. Então, enfim, aí com a fonte desgraçada por causa da água que veio, por causa da chuva, não tinha outra opção senão trocar. E a gente só poderia fazer isso no sábado. E ainda tinha a semana inteira pela frente, sabe? Ainda tinha uns 3 dias da semana. Então imagina, eu, de novo, naquele gás de gravar todo dia, toda hora, editar pra sempre. Do nada tem que me forçar a parar e ficar 3 dias sem nem ter computador, sabe? Nem com ele mal funcionando, nem com ele meia bomba, não. Eu não tive mais PC por 3 dias e eu fiquei maluco. Porque eu olhava pra ele e me dava aquela angústia. Falando, meu Deus, o meu amigo está indo.
Meu amigo está sem forças, o que que eu faço? O que que eu faço? Chorar não adianta nada. Enfim, foi angustiante esses 3 dias. E aí chegou, sabe? Chegou no dia, né? No dia de ir numa assistência técnica, de ir num lugarzinho, né? E você sabe como é difícil achar técnico de confiança, né? Assim, umas coisas que eu sempre falo. Você achar dentista, você achar mecânico, você achar técnico de informática de confiança, meu amigo, é uma jornada que você vai levar para a vida inteira quando você achar. Porque já é difícil você achar os que não enfia e torce a faca. Geralmente você tem que procurar aqueles que só enfia, sabe? Porque tá cheio daqueles que torce. Mas enfim, eu procurei um lugar não deu certo, a gente foi em outro. E lá foi tudo bem, meus amigos, olha só. Surpreendentemente ali, eu cheguei ali, a moça já falou, não, isso aí é coisa simples, leva lá embaixo que ele conserta. E a gente levou o PC lá, levou lá embaixo, o cara foi tentar ligar e já deu um certo susto, né? Porque quando ele ligou pra testar, ele já mandou assim, é normal, ele realmente não tava dando imagem? É normal ele não dar imagem? Aí eu fiz um sorrisinho assim, falei, não, em casa eu não tava nem ligando, mas mandar imagem é novo. E ali já deu um gelo, né? Mas aí ele testou com a outra fonte, com uma fonte que ele tem lá para teste, uma fonte grandona assim. Aí tava funcionando, sabe? Tava ligando, então era a fonte mesmo rateando de novo. E aí foi lá, ele pegou a fonte, trocou, ligou todos os cabos, fez o procedimento lá. Enfim, problema resolvido. Agora sim o problema resolvido. Agora não tem mais nada que possa prejudicar. A fonte foi trocada, o SSD tá aí. Enfim, estamos tudo bem. Estamos felizes, estamos contentes. Final feliz, the end. Já era, todo mundo vai pra casa. Acabou, tela preta, fim. Eu queria que fosse o fim. Eu imaginei. Eu imaginei que tinha acabado minhas desgraças, que tinha acabado toda essa saga, que eu finalmente poderia pegar ele, fazer meus videozinhos, fazer minhas ediçãozinhas, fazer meu trabalhinho sossegado, sem encher o saco de ninguém, sem ninguém encher meu saco. Mas era muito cedo para comemorar, meus amigos, era muito cedo. Isso não podia acontecer. E eu posso contar pra vocês, e vocês não vão acreditar no que está por vir, porque até agora eu não acredito. Eu resolvi esse problema e continuo sem acreditar como ele foi feito, como tudo aconteceu. E agora vocês vão ouvir uma história que é totalmente baseada em fatos reais, por mais que não pareça, mas eu vou contar pra vocês essa história, essa maldita história que me deixou incrédulo, assim. Nunca vi isso na história, sabe? Eu sempre tive problemas, sempre vi gente tendo problemas bizarros, mas esse problema, e nessas circunstâncias, sabe, nessas situações, eu realmente nunca vi. Mas eu vou contar pra vocês, meus amigos, fiquem atentos pra vocês não perderem nenhum detalhe. Estava tudo bem, estava tudo certo, computador com fonte nova, computador com SSD novo, estava rodando ali como se ele tivesse novo, sabe, porque a gente fez uma bela limpeza nele, sabe? E limpeza eu falo por dentro, assim, com os arquivos, a gente eliminou não sei quantos gigas, assim, ainda falta alguns para eliminar, poder fazer o processo lá de clonagem do Windows e tudo mais, mas enfim, tava rodando como se eu tivesse comprado ele ontem, sabe? Porque ele é bem ultrapassadinho, assim, então não dá pra pedir muito, mas tava tudo bem, pra mim tá ótimo, pra mim é isso que importa e bola pra frente, mas enfim, tava tudo certo, tava feliz, tava finalmente feliz. Mas aí, meus amigos, eu tava fazendo o que eu sempre faço pra me desestressar, pra dar um ar na cabeça, que é fazer capas de álbuns com temas de anime, sabe? Eu tenho uma página com esse nome, com esse intuito, que basicamente, pra quem não sabe, é uma paginazinha onde eu pego capas de álbuns, assim, substituo os personagens por personagens de anime e faço uma edição bem trabalhada, assim, a página tá aí, tá bem ativa, tá ativa como nunca, e é uma diversão que eu tenho. Então eu tava brincando, sabe? Tem um site que eu gosto de entrar, que tem um acervo gigantesco de imagens, de scans, de anime e tudo mais. E tava ali pesquisando pra caramba, né? Que você precisa achar umas imagens específicas. Então é horas e horas só de pesquisa, E eu tava pesquisando ali. Aí do nada, o teclado começou a comer letra. Começou a não responder, começou a ficar lento. Essas 3 coisas estavam acontecendo simultaneamente. Ou seja, imagine, se eu fosse escrever uma palavra como cavalo, eu ia lá, escrevia, ia o C, aí o A não ia, aí ia o V,
aí o L, porque o A não foi, o outro A não foi, aí parava aí as outras letras não ia nem, sim, e você não conseguia escrever, sabe? Ele comia, ele ficava lento e ele não respondia, ou seja, se você batesse 500 vezes no A, ele ia, ele ia ir umas 200 só, e menos até, talvez, sabe? De 30, ele ia 5. Assim, você não sabia quando ia ser, era momentos aleatórios. Então imagina como é escrever uma palavra assim, e sem falar que era lento, sabe? Você apertava, ele não respondia na hora, e não respondia depois, além de comer as letras. Então ele ficou simplesmente inutilizável, sabe? Não dava para você escrever uma palavra com esse teclado. Você não conseguia escrever, para você escrever uma palavra demoraria uma meia hora, porque o botão de apagar também demorava, sabe? Ele inteiro tava demorado e começou do nada, sabe? Eu tava fazendo minhas coisinhas ali, e do nada, ele começou a fazer isso. E assim, eu quero que vocês entendam que não dava pra utilizar. É uma coisa extrema. Tipo, você podia apertar ali uma letra, você não sabia quando ela ia sair ou não. E se você tá digitando, você aperta uma vez só. Mas se você digita olhando ali pro que tá acontecendo, você tenta apertar ali um monte de vez, e não vai, não vai. E você fica travado naquilo. De novo, não dava. Eu lembro que eu sofri porque eu tava, além de pesquisar, eu precisava salvar a imagem que eu tinha acabado de fazer, né? E aí eu tava salvando, meus amigos, e para escrever o nome, que eu gosto de deixar tudo bonitinho. Foi uma desgraça, não sei quanto tempo eu levei para terminar aquilo, assim, foi bizarro. E isso aconteceu do nada. E aí, quando isso aconteceu, eu olhei ali pro cantinho da tela e vi aquela bolinha laranja. Sabe aquela bolinha laranja que aparece no PCzinho ali do Windows? Eu falei, pronto. O problema é a maldita atualização do Windows. De novo, a gente voltou nesse tópico. Eu joguei a culpa, falei, a atualização do Windows tá vindo aí, sempre que acontece isso, ela mexe com algum driver, pode estar dando conflito com o driver do teclado, e é isso, sabe? Sempre bota a culpa na atualização do Windows, é sempre ela culpada, sabe? Sempre ela que leva a culpa. Então eu achei, bem, deve ser essa atualização do Windows, então já que eu tô com esse sofrimento, já que tá impossível usar o computador assim, eu vou simplesmente pegar, reiniciar e fazer essa maldita atualização do Windows. E foi isso que eu fiz, sabe? Eu peguei, fiz lá, deixei ele aí, ele é aquele processo, às vezes meio demorado, às vezes meio lento, mas dava pra ir tranquilamente. E eu espero tudo. Aí pá, terminou. Aí eu falei, pronto, vou testar aqui. Aí eu testei, entrei no site, fiz tudo normal assim, comecei a pesquisar, tava liso, lindo, limpo, tava perfeito, o teclado voltou. Falei, pronto. Era atualização do Windows e era algum driver ali que tava maluco, ele atualizou, deu conflito e agora tá tudo certo. Aí eu tava feliz de novo, falei, meu Deus, foi só um susto, foi só alguém me pregando uma peça, a vida me pregando uma peça. Ai, meus amigos, vocês não perdem por esperar o que está por vir. Enfim, tava tudo bem, tava tudo contente, tava mexendo ali, voltei a fazer minhas capinhas de álbum e tava lá pesquisando. Aí, 1 hora usando o PC, aí de repente ele começa de novo. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Tem alguém que realmente não quer que eu faça nada com esse computador. Tem alguém que realmente quer muito que eu desista, que eu pare. Alguém, universo, sei lá. O Demiurgo, eu não sei quem jogar a culpa. Mas vocês vão ver, sabe? Eu fiquei ali de novo desestabilizado, porque depois de todo o processo que a gente fez, tanta tentativa, tanto suor e sangue, aquilo vem do nada, sabe? O teclado vem do nada. Aí você começa a criar mil teorias, sabe? Você começa a ficar maluco pensando no que diabos está acontecendo, sabe? No que diabos está acontecendo, por que diabos tudo isso tá? E a gente fala toda hora, por quê? A gente foca muito no porquê. Por que isso tá acontecendo comigo, meu Deus? Por que essa desgraça tem que acontecer agora? E a gente fica muito reflexivo quanto a isso, mas ao mesmo tempo a gente tenta achar a solução também, né? Porque não dá pra ficar só reclamando do universo, a gente tem que buscar alguma coisa pra ajudar, tentar fazer alguma coisa, enfim. Então, mesmo estabilizado ali na hora, eu tentei ficar procurando soluções e tudo mais. Isso, se não me engano, já era noite. E eu tava tentando, e primeiro eu pensava assim, será que alguma coisa no driver,
sabe? Será que é alguma coisa no driver? Porque a primeira coisa que a gente pensa, mas aí ao mesmo tempo eu já me auto-respondia, falando, não pode ser, porque se fosse alguma coisa do driver, ele estaria assim 100% do tempo, ele não demoraria pra ficar lento, sabe? Se ele fosse alguma coisa no driver, o driver tivesse dado algum erro, ele simplesmente pararia de funcionar e ficaria lento, se fosse ficar lento pro resto da vida, sabe? Até se não resolver o problema do driver, ele ficaria lento. Mas não é meu caso. O meu caso é que ele funciona por um tempo e do nada ele para de funcionar, ele fica inutilizável. Eu falei, pronto, driver não é. Será que é o teclado em si? Que isso até minha mãe tava falando pra mim, né? Deve ser o teclado, deve ser o teclado. Eu falei, não pode ser o teclado, sabe por quê? Porque se é o teclado, ele vai falhar uma letra, ele vai falhar outra letra, ele não vai falhar o teclado inteiro assim. E se ele falhar uma letra, aquela letra não vai voltar magicamente, sabe? Se ele engasgar uma letra ali, já era, a tecla não vai funcionar. E se ele parasse, ele não ia ficar lento. O teclado inteiro iria simplesmente parar de funcionar. Ele não ia dar contato no fio, sei lá, o que for. Mas o teclado, ele não iria funcionar se fosse problema nele, sabe? Não tem esse poder de ficar lento assim, sabe? Não existe isso. E aí, eu já me destabilizei de novo, né? E chorei, sabe? Eu chorei. Falei, não é possível uma coisa dessa. Não é possível isso estar acontecendo. O que eu fiz pra merecer isso? Tudo mais, veio aquela angústia, porque eu chorei por causa da situação e por causa também de parecer que o universo estava conspirando, sabe? Que o universo estava contra mim, eu era só uma pessoa e Deus me deu uma missão muito grande da qual eu não estava fadado a carregar. E eu me destabilizei, fiquei mal, porque eu sei quando vem essas situações bizarras, as soluções também são bizarras, sabe? Não é aquela coisa de só trocar a peça, tipo, só troca o teclado. Se fosse só troca o teclado, eu tava feliz, sabe? Eu tava falando, não, meu teclado já dá pra trocar mesmo, porque tem uma curiosidade, meus amigos, eu posso até mostrar pra vocês. Meu teclado é tão velho de guerra, que bem, eu posso derrubar muita coisa aqui agora e vai fazer um barulho, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Meu teclado é tão velho de guerra, que nem tem letra mais, meus amigos. Eu memorizei, sabe, onde fica as letras, mas olha só, é tudo preto, veja. Olha, não tem teclas. Tipo, eu acabei memorizando o lugar que fica as letras e tudo, e eu consigo digitar, mas é bizarro, né? Tipo, então não seria má ideia trocar ele, sabe? Então eu já tava pensando em trocar tudo, mas eu sabia que não ia resolver, sabe? Eu sabia que só trocando as coisas não iriam andar. E justamente por pensar em quão bizarra seria a solução para isso, quão difícil seria, eu me destabilizei e fiquei mal, chorei, sabe? Eu fui tentar me distrair e tudo, mas foi difícil, porque não era só isso, era mais isso, né? Tipo, de uma maratona de coisas que já tinha acontecido, mas essa agora me doeu muito. Mas enfim, aí eu me recompus, e eu falei, não, vou buscar soluções, sabe? Já que é um problema bizarro, vamos ver na internet se alguém já passou por isso. E aí eu comecei a procurar na internet, porque é o primeiro caminho pra gente achar a solução, né? E assim, eu procurava, e a primeira coisa que eu achei, eu falei, não, isso é um absurdo, isso não é possível, isso é inacreditável, não pode ser isso, não pode. Logo no primeiro vídeo, falei, isso não pode acontecer, de todas as coisas que tem a possibilidade de ser, essa daqui não entra, sabe, essa daqui não senta na mesma casa que as outras, isso aqui é surreal, isso aqui não é de Deus, sabe, isso aqui não pode ser divino, isso aqui não pode ser desse plano. Enfim, aí eu passei por essa e comecei a ver outras e tudo mais, só que eu nunca achava aquela que representava o meu problema, porque o que eu achava era se o seu teclado tivesse assim o tempo todo, sabe, era como se ele tivesse o tempo todo com esse problema e eles davam a solução para isso, mas não era o meu caso. O meu caso é, ele começava normal e do nada ele começava a ficar desse jeito, ele ficava maluco, e eu não conseguia achar isso, mas mesmo assim eu falei, não, talvez seja a mesma solução, não sei. Aí eu olhava lá uns vídeos, cara falando, tal. Aí ela fazia tal, e nada. Pegava outro vídeo, olhava, tal, fazia tal, e nada. Aí eu fiz um monte, sabe? Fiz muita coisa, procurei muito. Aí, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que vai valer a pena depois, sabe? Que vai ser importante, é que nesse balaio todo aí que aconteceu, no fim eu acabei voltando meu PC pro mesmo lugar, sabe? Depois de saber que tinha goteira lá, falei, não dá pra ficar com a goteira na fonte, né? Porque por mais que eu cubra, se um dia eu sair e der uma chuva de verão, já era. Eu perco fonte nova, fonte tudo.
Pode dar problema no computador inteiro, isso aí. Então eu falei, não dá. E eu voltei pro exato mesmo lugar. Lembrem-se disso, meus amigos. No exato mesmo lugar que ele tá aqui comigo desde 2018. Sabe? Desde o finzinho de 2018 eu tenho esse PC. E ele fica no mesmo lugar, isso é importante. Mas enfim. Aí, depois de ver que nada tinha funcionado, eu falei, não. Aquela solução surreal eu tenho que testar. E vocês vão ver, meus amigos. Vocês vão ver. Eu fiquei tão incrédulo que era impossível ser aquela solução que eu tive que testar, pelo menos para tirar ela da minha cabeça, porque se eu só mandasse para um técnico, só deixasse meu tio ver, não ia ser a mesma coisa. Eu precisava ver com meus próprios olhos aquilo, e mesmo vendo, até hoje eu ainda não acredito que foi aquilo que aconteceu. Enfim, eu fui testar aquela solução, e eu pensei numa maneira de testar, uma maneira que vocês vão ver. Eu sentei no computador, tava dando aquele problema. Eu comecei a teclar, assim, tentar digitar palavras, assim, pra testar, pra ver qual o grau de coisa. Eu tentava digitar nome de móveis, nome de animais, como o exemplo que eu dei. Eu tentava digitar cavalo, pinguim, ornitorrinco, salamandra, girafa, e não ia, sabe? Não ia de jeito nenhum, ficava umas letras lá embaralhadas, parecia um código, um código mortal, assim, um código que é muito escondido, o código da Vinci. Enfim, ia lá e não funcionava. Aí, como num ato religioso, eu coloquei a mão na cabeça do PC. Sim, coloquei a mão bem aqui no gabinete, sabe? Bem na cabeça do gabinete. Assim, como um ato religioso, como um pastor que coloca a mão na cabeça de um fiel, como um padre que coloca a mão na cabeça de um fiel. Eu coloquei a mão em cima do meu computador e com a outra mão eu digitei. E meus amigos, digitou perfeitamente. Digitou como se fosse um macaco numa máquina de escrever, escrevendo Shakespeare. E aí eu tirava a mão do PC, tirava a mão da cabeça dele, ia digitar. Tava tudo errado, não ia de jeito nenhum. Eu botava a mão na cabeça do PC, digitava e saía tudo. Eu falei, isso é um milagre. Esse PC não precisa de um técnico de TI, não. Esse PC precisa de um pai de santo, de um padre, de um pastor, de um rabino, seja lá quem for. Esse PC não. Isso, o plano astral não explica, meus amigos. Isso a gente não explica. É impossível algo assim acontecer, meus amigos. Isso é muito bizarro. Isso nem o céu e nem a terra conseguem explicar. Sabe como assim? Eu botar a mão na cabeça do computador e digitar, ele digita, eu tirar a mão da cabeça do computador e digitar, e não vai. E nessa hora, eu não sei se eu ria ou se eu chorava. Foi tão absurdo isso ter dado certo, que eu fiquei maluco. Eu comecei a perder tudo, sabe? Perder o restinho de sanidade que eu tinha foi pro saco depois desse dia, sabe? Eu comecei a acreditar nas teorias mais malucas possíveis, que elas podem ser verdades. Se isso aqui é verdade, eu não sei mais o que pode ser. E bem, vocês querem que eu fale por quê? Sim, eu sei que vai acabar com a graça disso ser algo divino, algo que só as leis mais astrais possíveis podem explicar. Eu posso falar pra vocês, meus amigos, isso é por causa do aterramento. Sim. E não seria anormal ter um problema no aterramento, mas faz tantos anos que eu tenho essa desgraça de ser no mesmo lugar e nunca deu problema de aterramento. Mas nesse caso era um problema de aterramento que estava afetando o teclado e por algum motivo só afetava depois de um certo tempo, sabe? Sei lá. Porque quando eu tava com o pé no chão e colocava a mão no computador, era como se meu corpo fosse como um fio terra. E passava energia de lá e assim eu conseguia digitar. Ou seja, eu me senti um magneto. Sabe, eu me senti o Magneto ali, usando o poderzinho dele no negócio, no PC e fazendo ele funcionar, meus amigos. Eu me senti o Magneto, foi isso. Sabe, eu falei, não é possível uma coisa dessa, sabe? Tantos anos aí, ele no exato mesmo lugar, né? Que como eu disse pra vocês, eu mudei de novo o negócio do quarto pra ele ficar no mesmo lugar. E desde que ele tá aí, ele tá lá e nunca deu esse problema de aterramento, sabe? Nunca deu esse problema de energia. E vocês podem falar, não, é pela fonte nova, a fonte nova veio e tudo. Mas a fonte nova é igual à fonte antiga. E esse computador pode não parecer, mas ele já foi novo. E quando ele era novo, ele não deu esse problema. Ou seja, simplesmente o universo conspirou e falou, não, agora esse desgraçado vai ter problema de aterramento, meus amigos. Agora esse desgraçado vai sofrer isso do nada.
E eu fiquei incrédulo, meus amigos, porque era uma experiência de feira de ciência isso, tipo, de você botar a mão nele e o teclado magicamente funcionar e você tirar ele, ficar aquela desgraça, cara. Nada explica isso, meus amigos, nada explica o porquê diabos resolveu atacar justo agora. Então, como? Me fala, se eu tô errado nisso, se eu tô errado em achar que essas coisas não são de Deus, meus amigos, essas coisas não são de Deus. O universo não explica isso. As leis da física não permitem uma coisa dessa, meus amigos. E ali, quando eu percebi isso, eu fiquei incrédulo, né? E a solução para vocês que tá no vídeo não era só colocar a mão no PC, isso foi só um experimento. Mas a solução para resolver isso é você pegar um fio, descascar as duas pontas dele. Uma ponta você coloca no parafuso do gabinete, sabe? O parafuso que fecha o gabinete, você vai lá, você enrola ele no parafusinho, coloca ele ali pro teu contato, e você pega a outra ponta, ou você deixa no chão, ou você amarra num preguinho, em alguma coisa assim, pra você fazer um aterramento ali, pra você improvisar um. E meus amigos, eu fiz, sabe? Tá aqui, talvez tá até na thumb aí, alguma foto, alguma coisa pra vocês verem o que aconteceu. E funcionou, o meu teclado não deu mais problema, sabe? É uma bizarrice que eu precisei fazer pra consertar esse maldito teclado. Isso é surreal. É surreal. E bem, sabe, foi isso que aconteceu, sabe? Esse aí é o teclado do Magneto. Sabe, é o teclado que o plano material não explica, que transcende o plano material. E olha só quanta coisa aconteceu, quantas desgraças aconteceram. E uma coisa que eu posso falar pra vocês, em todas essas desgraças que aconteceram, em todos os choros que eu fiz, em nenhum momento eu pensei em desistir. Por mais que eu brinque pra vocês, por mais que eu fale como foi difícil, como eu lidei com a situação, em nenhum momento eu pensei em parar. Pelo contrário, eu tinha meus momentos ali onde eu precisava chorar, onde eu precisava extravasar, mas no fim do dia eu me recompunha, eu juntava os cacos e falava o que tem que ser feito, o que temos que fazer, o que a gente tem que fazer para resolver esse problema. E eu tava sempre junto. Por mais que eu não manje muito de informática, não manje muito de hardware, eu tava sempre lá, junto, tentando ajudar e ajudando, né, fazendo o meu máximo, e tava sempre presente. Isso que foi o mais importante, meus amigos. Por mais desgraçado que fosse, por mais falta de sorte que fosse, por mais que não tivesse como prever, por mais que as coisas não tivessem ligação nenhuma e resolveram acontecer no mesmo momento, eu sempre me mantive presente. E isso foi mais importante, porque eu sinto que em outros tempos, simplesmente chamaria minha mãe, chamaria meu tio e falaria, resolve isso aí, eu vou tomar um remédio pra dormir aqui, vou apagar, e quando tiver tudo pronto vocês me chamem, aí eu volto a fazer as coisas, sabe? Eu não fiz isso, eu não fugi, eu não fui covarde, sabe? Por mais que a situação apertou, por mais que eu chorei, eu não deixei de levantar a cabeça e procurar pela solução. E isso eu queria deixar de mensagem pra vocês, pra todos que estão escutando, assim, que é muito importante a gente estar presente nessas coisas, a gente estar sempre tentando, por mais indignado que a gente esteja com as coisas que a vida nos dá, a gente precisa levantar a cabeça e procurar por soluções, a gente precisa juntar os cacos e procurar por soluções, sabe? Não tem problema nenhum a gente chorar, não tem problema nenhum a gente espernear, a gente botar tudo pra fora, a gente realmente extravasar tudo aquilo que tem, mas em alguma hora a gente precisa nos juntar, sabe? A gente precisa colocar a nossa cabeça no lugar, independente do quão bem ela esteja, mas a gente precisa estar presente nessas horas, sabe? A gente precisa estar presente para tentar resolver esses problemas, seja qual ele for. No meu caso foi meu computador, mas eu já entendo, sabe? Eu entendo que chega uma hora que vai ser assim mesmo e algum dia eu vou ter que trocar, sabe? Eu ainda não estou preparado para fazer isso, mas eu tenho que conviver com esse pensamento, mas por enquanto eu vou fazer o máximo que der para poder manter ele e para poder estar produzindo conteúdo para vocês. Então, com os problemas da sua vida, pensem nisso também, sabe? Tentem estar presentes, sabe? Não fujam da batalha, sabe? Extravasem, chorem, tenham tempo para vocês, tenham tempo onde você não faça absolutamente nada, para depois você conseguir fazer tudo, sabe? Eu queria contar uma história engraçada para vocês, assim, uma história de como eu me desgracei por tanto tempo e finalmente consegui resolver tudo. E eu gostaria de passar para vocês com um sorriso no rosto, sabe? Eu queria realmente estar bem para contar para vocês, não queria que tá para baixo, contar como eu sofri, nem nada disso. Eu queria contar para vocês uma história que botasse um sorriso no rosto de vocês e deixassem seu tempo um pouquinho mais leve. É esse o intuito do vídeo. E no final ainda aproveitei para passar uma mensagem para vocês de que
as coisas são duras, as coisas são inexplicáveis, o universo conspira contra a gente. Isso é uma verdade, não é uma mentira. Mas a gente tem que se manter presente, sabe? A gente tem que estar lá, a gente tem que estar sofrendo junto, mas a gente sempre tem que procurar uma solução, a gente tem que sempre procurar melhorar. E foi isso que eu fiz, sabe? Eu me mantive presente o tempo todo, me mantive esperançoso, nunca pensei em desistir, pelo contrário. Isso me dá até mais gás agora, que já passou, pois eu vou dar mais valor ainda em ter ele funcionando, sabe? Eu tenho que aproveitar esses momentos que ele tá funcionando, eu tenho que dar valor a tudo isso. E realmente foi uma experiência, sabe? Eu queria contar pra vocês de novo com um belo sorriso no rosto. E que vocês pudessem dar risada também, a minha desgraça. Mas agora, creio eu que seja tudo certo, sabe? Tem coisas ainda que não deram problema que pode dar, assim. Ainda tem a placa-mãe, tem o processador, tem o webcam, tem o mouse, tem a mesa de som, tem o microfone, tem as luminárias. Então tem que ficar atento, né? Porque vai que uma hora ou outra acontece alguma coisa, mas eu tô mais precavido, sabe? Eu tô mais precavido. Enfim, foi por esse motivo que não teve vídeo ultimamente. Mas eu falo pra vocês que a frequência vai voltar, sabe? Não a ser o que tava sendo, sabe? Naquele ritmo alucinante, talvez eu não consiga manter. Mas eu vou dar o meu máximo pra sempre estar produzindo uma coisa de qualidade pra vocês, sabe? Sempre dando o meu máximo pra trazer uma coisa legal pra vocês, algo interessante. E vou estar sempre pensando em vocês quando estiver fazendo isso. E pode ter certeza que eu não vou abandonar isso aqui, por mais difícil que seja, por mais desgraças que aconteçam. Isso aqui faz parte de um sonho, e um sonho não morre tão fácil assim, meus amigos. E se vocês estão comigo, não tem como isso dar errado, sabe? Eu sou muito grato a vocês que estão apoiando o canal, sou muito grato a Deus por me dar essa oportunidade. E é isso, sabe? Eu ainda fico incrédulo olhando pro preguinho com o fio aqui ligado no meu computador. Tô olhando aqui agora pra ele e ainda não vejo como isso é plausível. Não vejo como isso de fato aconteceu, mas aconteceu. E às vezes a gente nunca vai achar o porquê. Mas é isso. Espero que vocês tenham dado risada dessa situação toda e também levado alguma coisa pro coração. Mas é isso, meus amigos. Nos vemos na próxima. Espero que dessa vez sem a emoção, né? Que a próxima não seja tão longa assim. Que a pausa não seja tão longa. Que eu consiga fazer coisinhas enquanto ele tá vivo, né? Enquanto ele tá obedecendo. Mas é isso, meus amigos. Até a próxima.